Capítulos 402 a 401. Um grande negócio no horizonte. Zopoke, Psyshock. Snazel, raio de gelo. Sorupi, mordida de inseto. Alien ficou parado calmamente embaixo de uma árvore, dando ordens aos seus 3 Pokémon para que usassem seus golpes. Os 3 dos toques de níveis diferentes que estavam à frente deles caíram no chão imediatamente. Caim pegou alguns Pokébolas e capturou os 3 dos toques. Ele já havia passado 3 horas na floresta de Dustox, na encosta. Com a ajuda do sistema, ele capturou todos os Dustox de qualidade média com níveis decentes. Esses Pokémon já possuíam um nível básico de força e só precisavam de um pouco de treinamento de seus treinadores para se tornarem úteis em batalha. Esse tipo de Pokémon era ideal para os subordinados de Caim naquele momento. Ele também eliminou todos os Upley de baixa qualidade. Ain realizou uma seleção preliminar do grupo dos Tox, removendo os ruins e mantendo os bons. Os Pokémon do tipo inseto se reproduzem rapidamente. Ain só precisava retornar periodicamente para fazer uma limpeza, e a qualidade geral dos Pokémon nessa área melhoraria significativamente. Além disso, graças aos esforços de Caim, o dos Tox não se tornaria uma praga e a energia da floresta permaneceria equilibrada. Após terminar com o grupo dos Tox, Caim tinha mais de 30 Pokébolas no bolso, a maioria contendo dos Tox de qualidade média, mas de nível alto. Ele também havia capturado alguns Wurmple de alta qualidade, que poderia usar para recompensar pessoas com grande potencial, fortalecendo ainda mais sua equipe. Acho que terminei por aqui. Agora só preciso organizar o grupo de Beltif e estará tudo pronto. Se eu controlar a quantidade e a qualidade dos Pokémon na colina, posso secar esta área e permitir que alguns indivíduos merecedores ou promissores treinem aqui e capturem os Pokémon que quiserem. Embora adicionar mais variedade seria bom, pensou Caine enquanto caminhava em direção à floresta onde o grupo de Bealtiff residia. Diferentemente de Dustox, Bealtiff tinha um temperamento mais calmo, mas sua capacidade de combate não era menos formidável. Ao aventurar-se na floresta Bealtiff, Caim encontrou uma pessoa inesperada. É você, disseram 2 vozes simultaneamente. Caim se viu cara a cara com uma garota de aproximadamente 17 ou 18 anos, acompanhada por um Roserade. A garota também pareceu surpresa ao vê-lo. Caim se lembrava claramente de quem ela é. Certa vez, na região de Johto, seus caminhos se cruzaram enquanto ele tentava capturar um Onix, uma missão publicada pela Associação de Caçadores. A garota, chamada Karen, estava lutando contra 2 Onix quando um deles se aproximou de Caim, que aproveitou a oportunidade para capturá-lo. Isso levou a um confronto entre eles, que terminou em batalha. A garota o havia chamado de louco e, percebendo que não conseguiria vencê-lo, fugiu em seus Karmori. Naquela época, Karen tinha uma Roselia, que agora havia evoluído para Roserade. Isso chamou a atenção de Caim, pois evoluir uma Roselia para Roserade exigia uma pedra brilhante, um item raro na região de Oem. O fato de Karen ter conseguido uma significava que ela ou teve sorte ou contou com a ajuda de alguém. Além disso, a qualidade daquela pedra brilhante parecia alta, já que o sistema exibia as seguintes informações. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Roserade azul. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 32. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gama mais veneno. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco técnico. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco síntese fonavar pó do sono. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco absorver crescimento ferrão venenoso esporo atordoante dreno de energia semente sanguessuga flor mágica apito de gama espinhos tóxicos aroma doce encharcamento venenoso terreno gamado bola climática. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco semente da preocupação ronco. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco proteger poder oculto água bola sombria bola de energia nó de gama. Se Roselia tivesse sido anteriormente de cor azul clara, isso poderia explicar, mas se ela tivesse sido verde escura, essa pedra brilhante devia ser da mais alta qualidade. Karen, exclamou Caim, reconhecendo a jovem. Louco, respondeu Karen, usando o apelido que lhe dera no primeiro encontro. Caim franziu a testa ao ouvir seu apelido. Louco, pensou. Uma briga, e agora ele tinha um apelido. O rosto de Karen ficou sério. Ela não esperava encontrar Caim naquela floresta remota, parecia mesmo obra do destino. Mas agora, Caim estava mais relaxado.
No passado, Karen conseguira escapar graças à velocidade de seus Kamori, mas agora Caim tinha tanto Antiqual quanto Topius, que podiam facilmente ultrapassar os Kamori em velocidade. Além disso, Kozerad, que parecia ser o Pokémon mais forte de Karen, era completamente vulnerável ao Antiqual, dando a Caim uma vantagem significativa. Ao perceber que Caim não atacou imediatamente, Karen também se sentiu mais tranquila. Por mais forte que fosse, encarar alguém considerado louco era sempre perturbador. O que você está fazendo aqui? Perguntou Caim, franzindo a testa. Embora aquele lugar não me pertencesse, Caim o havia marcado mentalmente como parte de seu plano de desenvolvimento, e não gostava de ver intrusos. Karen franziu os lábios, claramente pensando, por que eu deveria te contar? Contudo, percebendo a crescente seriedade de Caim e a postura intimidadora dos Pokémon ao seu redor, ela decidiu falar. Você também não é um caçador. Qual o problema de um caçador vir à floresta para capturar Pokémon? Ela então acrescentou, mas você, o que está fazendo aqui? Não deveria estar na região de Johto? Como você disse, sou um caçador. Não é incomum eu aparecer em uma floresta remota, respondeu Caim calmamente. Então, você também veio para essa missão. A expressão de Karen mudou para surpresa. Ela havia se esforçado muito para garantir essa missão, viajando para inúmeros lugares e pagando um preço alto antes de rastrear seu alvo até este local. As palavras de Karen fizeram Caim pensar rapidamente. Ele sentiu uma leve excitação por dentro. Um grande negócio estava a caminho. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 403-402 A Sol. Então, por que você não me conta qual é a sua missão? Talvez nossas missões se sobreponham, sugeriu Caim em tom descontraído, tentando disfarçar seu leve desconforto interno com uma tosse discreta. Karen olhou para Caim com curiosidade, mas ele já havia recuperado sua expressão calma habitual, sem demonstrar nada de anormal. No entanto, Karen não era ingênua o suficiente para revelar sua missão imediatamente. Em vez disso, ela o observou com cautela. O que está acontecendo? Será que essa maluca está tentando roubar meus Pokémon de novo? Sua postura era claramente defensiva. Ain sentiu uma leve dor de cabeça. Não era só por causa de um Onix. Pensou ele. Agora eu poderia comprar uma dúzia deles para você, se quisesse. Espere, eu não tenho essa intenção. Da última vez, eu estava com pressa, então fiz o que fiz, e só ataquei porque você me atacou primeiro, não foi? Além disso, era apenas um Onix comum. Se quiser, posso te compensar com vários Pokémon do mesmo nível, explicou Caim. Ain raciocinou que, dada a força de Karen, o Pokémon que ela procurava devia ter grande valor. Talvez essa fosse a oportunidade perfeita para alcançar o nível de caçador de 4 estrelas e finalmente formar sua própria equipe de caçadores. Com a ajuda dos subordinados que acabara de recrutar, esta seria uma excelente oportunidade para aumentar sua força e ganhar dinheiro. Karen pareceu intrigada com a explicação dele. Então, ele não vai se esforçar tanto por um mero Onix comum? Pensou ela. Ele parecia um pouco maluco antes, mas agora parece bem razoável. Gigi era um trabalho que eu esperava há muito tempo na guilda dos caçadores. Não é tão fácil para mim falar sobre isso, disse Karen. Ah, é mesmo. Eu também esperei bastante tempo para receber uma missão da guilda dos caçadores. Em que cidade você aceitou a sua? Perguntou Caim. Obviamente, na cidade de Vedantur. Então somos diferentes. Eu estava em Malville City, respondeu Caim, sorrindo por dentro. Caim prosseguiu, mas numa montanha tão profunda, para 2 caçadores de alto nível estarem procurando um Pokémon, é improvável que seja algo que apareça com frequência. Eu diria que é provável que nossas missões se sobreponham. Karen olhou para Caim com cautela, depois exibiu brevemente as 4 estrelas douradas em seu peito antes de escondê-las rapidamente novamente. A mensagem era clara, Karen agora era uma caçadora 4 estrelas. Isso surpreendeu um pouco Caim. Karen era ligeiramente mais fraca que ele, mas já havia alcançado o nível de caçadora de 4 estrelas. Será que ela passava todo o seu tempo capturando Pokémon? Será que essa pessoa realmente gosta de capturar Pokémon ou precisa do dinheiro para treiná-los? Pensou Caim. Observando o Roserade de Karen, Caim inclinou-se para a última conclusão. Para um Budeu evoluir para Roselia, ele precisava de um forte vínculo com seu treinador. Se Karen fosse do tipo que capturava Pokémon por diversão, seu Budeu talvez não tivesse evoluído. Será que ela conquistou todos os seus Pokémon por mérito próprio? Pensou Caim, admirado. Se for esse o caso, ela é realmente uma lutadora formidável. Sou quase no mesmo nível, mas não gosto dessas estrelas douradas brilhantes, então não as uso, mentiu Caim com desdém.
Karen pareceu ainda mais cética, claramente não acreditando na história de Caim. Vou te dar uma dica. Dizem que quando esse Pokémon aparece, geralmente é acompanhado por algum desastre desconhecido. Então Karen não tinha terminado a fase quando Caim a interrompeu, com um brilho nos olhos. Eu já sei. Nossas missões realmente se cruzam. Esse Pokémon é exatamente o que eu preciso capturar. Ah, eu nem terminei de te contar isso. Como você já sabe, se nossas missões são as mesmas. O que eu acabei de dizer não estava na descrição da missão. É algo que eu ouvi durante minha pesquisa. Por que você não me diz quais Pokémon você precisa capturar? Karen desafiou. Um Pokémon raro conhecido como Desastre Vivo, Absol, respondeu Caim sem rodeios. Ao ouvir o nome Absol, Karen demonstrou surpresa. Isso porque Absol, por ser capaz de pressentir desastres, muitas vezes aparecia nos locais antes que eles ocorressem para alertar as pessoas, permitindo que elas se preparassem com antecedência. Contudo, na antiguidade, as pessoas interpretaram mal as intenções do Absol, acreditando que seu aparecimento causava desastres. Assim, sempre que viam um Absol, atacavam-no imediatamente, chamando-o de besta da catástrofe. Como resultado, Absol foi forçado a viver nas montanhas, mantendo-se longe dos humanos para evitar ser caçado. Hoje, a maioria das pessoas entendia o que Absol realmente fazia e não o caçava mais nem o chamava de besta da catástrofe. Apenas alguns anciãos, apegados a crenças antigas, continuavam espalhando esses rumores. Karen tinha ouvido essa história de um ancião, sendo a primeira vez que se deparava com tais rumores. Mas os hábitos da Absol já estavam formados. Se não fosse um desastre de grandes proporções, normalmente não sairia das profundezas da montanha. Então, nossas missões realmente se sobrepõem. O que você vai fazer? Quero lutar por ele. Eu não vou desistir, este Absol vale muito, avisou Karen em alerta com uma Pokébola pronta na mão. Se Caim desse a ordem de ataque, ela estaria pronta para enviar seus Pokémon e enfrentá-lo novamente. Caim balançou a cabeça lentamente e ergueu as duas mãos à sua frente, indicando que não tinha intenção de lutar. Então, qual é o seu plano? Deixar vencer quem o capturar primeiro. Karen relaxou um pouco ao ver as mãos de Caim, mas permaneceu cautelosa. Caim balançou a cabeça novamente, indo direto ao ponto. Vamos fazer isso. Embora saibamos que há uma grande chance de Absol estar nesta floresta, encontrar um Pokémon em uma área tão grande é extremamente difícil. Que tal colaborarmos e capturarmos Absol juntos? Propôs Caim. Só um tolo agiria sozinho, pensou Caim. Ele não tinha informações nem pistas claras, encontrar Karen foi pura coincidência. Ele apenas supora que o Pokémon que ela procurava era Absol. Como o encontraria sem segui-la? E considerando que Absol era um Pokémon raro e de grande valor, Caim precisava dos pontos para subir de nível. Juntos. E a quem pertenceria se o capturássemos? Perguntou Karen. Pertence a nós dois, respondeu Caim sem hesitar. Para nós dois. Mas esta é uma missão individual. Karen lembrou-se de ter confirmado que sua missão era apenas para uma pessoa. É simples. Dividimos os pontos da missão e o dinheiro da recompensa igualmente. Tudo o que ganharmos com esta missão será dividido ao meio. O que você acha? Caim esboçou um sorriso inocente. Ele parecia um homem excêntrico com intenções questionáveis. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 404 a 403, protegido pela sorte. Karen também tinha seus próprios planos. Ela não confiava totalmente em Caim, mas considerando que a força dele não era nada ruim, recusá-lo poderia levar a uma briga. Além disso, havia outro ponto crucial. Esse Absol, escondido no fundo das montanhas, provavelmente não seria fácil de capturar e ela não tinha certeza se conseguiria fazer isso sozinha. Se ela trabalhasse com ele, capturar Absol seria muito mais simples. Muito bem, mas vamos deixar uma coisa bem clara. Eu estou liderando a captura de Absol. Sem minhas instruções, não façam nenhum movimento, disse Karen, fingindo estar muito séria. Caim ergueu as mãos, indicando que não tinha problema nenhum com isso. Afinal, sua presença ali era apenas para tirar proveito da situação, uma tarefa fácil e de baixo risco. Ele não tinha informações para começar, então não poderia liderar mesmo que quisesse. Assim, duas pessoas que inicialmente tinham diferenças uniram-se e começaram a aventurar-se mais adentro da floresta. Quem sabe se Absol, com sua capacidade de pressentir desastres, perceberia que duas pessoas com intenções questionáveis estavam se aproximando lentamente. Caim e Karen não caminhavam muito perto um do outro, havia certa distância entre eles devido à desconfiança mútua desde o primeiro encontro. Nas profundezas das montanhas havia muitos Pokémon selvagens e conforme avançavam, alguns os atacavam diretamente.
Além disso, sem perceber, eles entraram em territórios Pokémon desconhecidos. Para proteger seu território, esses Pokémon também lançaram ataques. Para progredir mais rapidamente, Caim colocou seus Onixfou, Snazel e Skorupi para lutar com força máxima, concentrando-se principalmente no treinamento de Snazel e Skorupi, enquanto Onixfou cuidava da retaguarda. Pokémon do tipo planta e veneno eram muito comuns na floresta, dando a Snazel e Skorupi uma vantagem significativa contra eles. Da mesma forma, Karen invocou seus Kamori para avançar mais rapidamente. Como seu Roserade era menos eficaz contra os tipos planta e veneno, Skamori tornou-se seu principal Pokémon ofensivo, enquanto Roserade assumiu um papel de suporte usando movimentos como Gás e Terrain para recuperar energia. Com o aumento do número de Pokémon selvagens, a distância entre Caim e Karen foi diminuindo gradualmente. Dizem que os laços entre camaradas são forjados através de adversidades compartilhadas. Caim e Karen, lutando juntos contra Pokémon selvagens por um objetivo comum, começaram a formar uma conexão. Karen começou a deixar de lado seus preconceitos contra Caim, pelo menos não o vendo mais como uma ameaça. No entanto, ela não fazia ideia de que a única razão pela qual Caim estava sendo tão amigável eram os pontos de caçador que ele ganharia ao capturar Absol, visto que ele não tinha nenhuma informação própria. Se ela soubesse disso, provavelmente teria lutado com Caim ali mesmo. Após 2 horas de caminhada por montanhas e rios e batalhas contínuas por seus Pokémon, Snazel estava se saindo bem, enquanto Skorupi subiu rapidamente para o nível 25. Caim já havia começado a desenvolver conscientemente as habilidades do tipo veneno de Skorupi, sabendo que, ao evoluir para Drapion, perderia seu tipo inseto e ganharia o tipo sombrio, mantendo apenas o tipo veneno. À frente deles, um lago surgiu no meio da montanha. Karen fez sinal para que parassem e Caim aproximou-se lentamente. Segundo minhas informações, alguém avistou o Absol neste lago. No entanto, devido à sua fraqueza, não ficaram muito tempo e partiram rapidamente, disse Karen, lançando um ar para Caim antes de continuar. Você tem alguma informação para compartilhar? Chegamos até aqui, não há motivo para esconder nada. Caim olhou para o lago, observando como a água azul refletia a floresta ao redor. Como eu disse antes, este é o seu show. Vamos seguir com as suas informações e, se não encontrarmos nada, verei se as minhas são úteis. Não quero interferir e atrapalhar seus planos, disse Caim calmamente. Karen olhou para Caim com desconfiança, sentindo que algo estava errado. Bem, ficar aqui não vai ajudar. Vamos investigar, decidiu Karen, optando por continuar. Afinal, eles descobririam se Absol estava ali seguindo em frente. A área parecia ideal demais para apenas um Absol. Talvez eles pudessem até encontrar outros Pokémon de alto nível para capturar. Karen sabia que, como treinadora de classe baixa, tudo o que tinha era fruto de seu trabalho árduo. Sem sua renda como caçadora, provavelmente não teria alcançado o nível atual. Tudo começou com um golpe de sorte quando ela capturou um Budeu, que, com muito esforço, evoluiu para Roserade. Roserade tinha um talento considerável, que a levou ao desafiador caminho de se tornar uma treinadora. Contudo, ela não sabia por quê, mas sempre tivera sorte em suas jornadas. Sempre que tentava capturar um Pokémon, se chegasse ao lugar certo, o Pokémon sempre aparecia. Ela nunca tinha ido ao local e não encontrado o Pokémon certo. Ela sempre atribuiu sua boa sorte à proteção do Pai Céu, considerando-se uma treinadora que se recusava a desistir. Foi por isso que, da última vez que Caim vagou pela montanha rochosa por quase um dia inteiro sem ver um único Onix, Karen se deparou com 2 Onix imediatamente. Isso demonstrou seu talento excepcional para a sorte. Seguindo sua intuição, ela acreditava que havia uma grande probabilidade de Absol aparecer ali. E, de fato, ao se aventurarem mais pela área, encontraram um tufo de pelo branco em um arbusto. Embora Absol simbolize desastres e seja do tipo sombrio, sua pelagem é branca, o que o diferencia de outros Pokémon do mesmo tipo. Sua pelagem branca pura lhe confere uma aparência mais sagrada do que a de qualquer outro Pokémon. Ain esfregou o tufo de pelo branco entre os dedos e disse com convicção: Este é o pelo de Absol. Absol está definitivamente aqui. Ari não disse nada, encarando a pele na mão de Caim. Sua intuição estava ficando mais forte, ela sentia que Absol estava prestes a aparecer. Como que confirmando seus pensamentos, do outro lado do lago, apareceu um Pokémon coberto de pelos brancos, com um chifre em forma de foice cinza azulado no lado direito da cabeça e uma cauda em forma de foice da mesma cor. Este Pokémon era o desastre ambulante que eles estavam procurando, Absol. Absol! Exclamou Caim ao ver o Pokémon. Absol olhou fixamente para eles com seus 2 olhos, fazendo-o sentir como se seu olhar pudesse ver através de tudo.
Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 405 404 A Sol aparece. Ei, que loucura. Esse é o Absol, né? Perguntou Karen, cutucando Caim ao seu lado para confirmar. Involuntariamente, a sensação de hostilidade mútua entre os dois diminuiu bastante e eles até começaram a parecer companheiros de batalha. Isso mesmo, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Caim assentiu seriamente. Com um salto, Caim montou em seu antifou e partiu direto para Absol. Karen viu o movimento de Caim e rapidamente montou em seus Karmori, voando o mais rápido que pôde em direção a Absol. Era um momento crucial, ela precisava se apressar para garantir que Caim não a ultrapassasse. Absol encarou Caim e Karen, que voavam diretamente sob o lago em sua direção, sem demonstrar qualquer intenção de fugir, apenas observando-os em silêncio. Um minuto depois, Caim foi o primeiro a atravessar o lago, rolando diretamente para ela. O sistema foi ativado imediatamente, analisando seus dados. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Absol azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco feminino. Asterisco asterisco nível asterisco 35. Asterisco asterisco tipo asterisco escuro. Asterisco habilidade asterisco super sorte. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos de ovo asterisco ataque falso, golpe baixo, mega chifre. Asterisco movimentos básicos asterisco arranhão, finta, canção da perdição, visão do futuro, ataque rápido, o ar malicioso, perseguição, provocação, mordida, duplo ataque, corte, dança das espadas, corte noturno, detectar. Asterisco movimentos aprendidos asterisco vento gelado, interpretação de papéis, golpe na garganta, cauda de ferro. Asterisco movimentos temem asterisco nenhum. Este Absol era de qualidade excepcional, além de ser bastante raro, o que aumentou significativamente seu valor. Se não fosse por seus atributos básicos baixos combinados com sua lenda, ela poderia ter tido potencial para ser um Pokémon lendário. Embora os atributos básicos de Absol não sejam altos, seus 130 pontos de ataque físico, combinados com uma velocidade de 75, ainda são bastante notáveis. Como Pokémon, Absol possui grande valor para reprodução. Ela consegue aparecer antes que desastres aconteçam graças à sua habilidade psíquica, visão do futuro. Este é um movimento que Absol aprende desde o nascimento, e à medida que fica mais forte e envelhece, seu domínio sobre ele melhora, permitindo-lhe prever o futuro com maior precisão e a distâncias maiores. Além disso, Absol é geralmente um Pokémon calmo e, com sua habilidade de premonição, tende a se aproximar naturalmente de humanos de bom caráter. É claro que, com seu golpe canção da perdição, ela também pode ser extremamente assustadora. Sua atitude pode mudar completamente dependendo da pessoa ou do Pokémon que ela encontra. No entanto, agora que Caim e Karen, com claras intenções maliciosas, estavam diante dela e ela não demonstrava nenhum sinal de querer fugir, seria porque ela pressentia algo, ou teria descoberto algo. Karen chegou um passo atrás de Caim na praia, mas vendo que Absol não tinha intenção de fugir, ela também ficou surpresa. Roselia, que estava ao lado dela, puxou a roupa de Karen com uma expressão hesitante. Abdômen. Absol emitiu um som suave, sua voz leve e brincalona, como se estivesse confortando os corações daqueles que a ouviam. O poder psíquico deste Absol é bastante forte. Embora Caim não possuísse muito poder psíquico, ele podia sentir uma forte onda de energia psíquica emanando de Absol. Sendo um Pokémon do tipo sombrio, possuir um poder psíquico tão forte indicava que Absol era bastante poderoso. Era como se Absol pudesse ouvir os pensamentos de Caim, e seus olhos vermelhos se fixaram diretamente nos dele. Os olhos, a janela da alma, se observados com atenção suficiente, podem revelar algo do estado interior. De repente, nos olhos vermelhos de Absol surgiu um leve brilho psíquico vermelho, conectando diretamente as mentes de Caim e Karen. Telepatia. Caim ficou ligeiramente surpreso. Socorro. Eu preciso de ajuda, disse Absol desajeitadamente, ainda aprendendo a usar a telepatia. No entanto, Caim entendeu a mensagem dela. Ela não estava fugindo porque estava buscando ajuda. Caim permaneceu em silêncio, mas Karen o interrompeu. Você precisa de ajuda? Está pedindo ajuda a nós. Por algum motivo, Karen percebeu um tom de súplica vindo dela. No entanto, Absol não falou mais nada, apenas olhou para Karen uma vez, depois para Caim, que permaneceu em silêncio,
antes de se virar e soltar um choro baixo, sinalizando para que a seguissem. Com uma mentalidade de vamos ver o que acontece, Caim seguiu Absol. Não demorou muito para que Absol os conduzisse à entrada de uma caverna. Absol entrou diretamente na caverna e Caim e Karen trocaram olhares antes de segui-la. Essa caverna era diferente daquela em que Caim havia entrado antes, que era escura, úmida e escorregadia. Esta caverna era bastante seca e a temperatura era agradável. Ao se aventurarem mais fundo, descobriram por que Absol havia buscado sua ajuda. No fundo da caverna havia uma pia de pá seca e, além do Absol de antes, havia 3 Absols pequenos. Eram os filhos dela. Caim ficou estupefato. Será que Absol tinha dado à luz 3 fios? Era a primeira vez que ele via filhotes de Absol. A mãe Absol olhou para Caim com um toque de dúvida, depois emitiu um som suave, convidando-os a se aproximarem. Desde o início da manhã, a mãe Absol pressentia, através de seu poderoso movimento visão do futuro, que algo a estava perseguindo, mas não tinha como escapar, pois tinha 3 filhotes recém-nascidos. Mais importante ainda, um de seus filhos estava doente desde o nascimento e ainda não havia se recuperado. Ela já havia tentado de tudo, mas nada funcionara. A habilidade de visão do futuro de Absol só conseguia perceber algumas coisas, e a menos que fosse um evento importante, ela não conseguia ver uma imagem nítida. Então ela sabia que alguém tinha intenções maliciosas contra ela, mas não sabia quem. À tarde, seguindo sua intuição, ela sentiu que deveria aparecer perto do lago, então foi diretamente para lá. Ela não queria que seus filhotes corressem perigo por causa de seus problemas. Se alguém fosse atacá-la, que fosse no lago. No entanto, quando viu Caim e Karen do outro lado do lago, por algum motivo, ela sentiu que o homem, claramente malicioso, tinha a capacidade de salvar seus filhotes. E com aquela mulher, ela pressentiu algo muito especial, como se aquela pessoa fosse extremamente sortuda, como se tivesse sido abençoada pelos céus. Por alguma razão inexplicável, ela escolheu confiar neles, mesmo quando o homem demonstrou ainda mais malícia depois de entrar na caverna, mas ela ainda assim escolheu confiar. Esse era o seu sexto sentido materno. Na verdade, quando Caim viu Absol e seus 3 filhos pequenos, seu primeiro pensamento foi: isto é muito importante. Quantos recursos poderiam ser obtidos com 4 Absol? Certamente os filhotes de uma Absol de qualidade azul claro também teriam uma qualidade notável, certo? Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 406 a 405, sexto sentido. Após compreender o propósito de Absol, Caim continuou caminhando lentamente para a frente. Honchou e Snazel permaneceram por perto, prontos para responder a qualquer ataque repentino de Absol. Embora também compreendessem o propósito de Absol, sua prioridade era sempre a segurança de Caim. Conforme Caim se aproximava, ele pôde ver claramente os 3 filhotes de Absol. Imediatamente seus olhos se arregalaram. O que ele tinha visto? Um Absol vermelho. Um Absol brilhante. Sem precisar perguntar, considerando a raridade dos Absols e a peculiaridade adicional de ser um Pokémon brilhante, este Absol era mais valioso do que os outros 2 juntos. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Absol brilhante azul fraco. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 5. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco escudo. Asterisco asterisco habilidade e asterisco asterisco pressão. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco batom pass, magic quat, mega worm, play off. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco arranhão, finta, canção da pedição, visão do futuro, ataque rápido, o ar malicioso. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos temem asterisco asterisco nenhum. Status frágil. Sem dúvida, a condição dessa Absol era o motivo pelo qual a mãe Absol as havia trazido até ali. Mas, considerando a habilidade de Absol, não fazia sentido que ela não sentisse a malícia de Caim, seria por causa da presença de Karen. Caim olhou para Karen ao seu lado, seus olhos brilhavam, demonstrando claramente uma expressão de ganância. No entanto, essa ganância rapidamente se dissipou quando ela também percebeu a peculiaridade do pequeno Absol. Caim, o que é de errado com esse Absol brilhante? Perguntou Karen cautelosamente. Caim balançou a cabeça lentamente e não disse nada. O sistema só conseguia fazer varreduras à distância e não era capaz de determinar a condição de um Pokémon sem contato próximo.
Mas a mãe Absol claramente não ia deixar Caim se aproximar mais. Percebendo que a malícia de Caim estava se tornando mais evidente, ela começou a mostrar os dentes. Ela estava começando a se arrepender de ter trazido Caim e Karen para cá. Apesar da condição do seu filhote, ela não deveria ter colocado seus outros dois filhos em perigo. Senhorita Tio. De repente, um sono fraco ecoou na mente de Caim. A expressão de Caim mudou imediatamente. Ele olhou para Karen e Absol, que não tinham ouvido o som, e então suspirou aliviado. A origem do som era Miss Magius, que estava escondida na sombra de Caim. Felizmente, ninguém mais a ouviu. Caso contrário, Caim teria que fazer o que fosse preciso para garantir que Karen não saísse daquele lugar. Por ora, ninguém poderia saber da existência de Miss Magius. Assim que sua expressão voltou ao normal, Caim compreendeu a mensagem de Miss Magius. Sua natureza inocente e simples não suportava ver Absol e seus filhotes naquele estado. No entanto, Miss Magius não expressou seus sentimentos claramente, apenas transmitindo sua opinião. Enquanto isso, Roserade, ao lado de Karen, vinha puxando suas roupas desde que entraram, sinalizando para ela não atacar os Absols. Absol tinha má reputação entre os humanos, mas era conhecido por ser um Pokémon gentil entre os demais. Assim como o Diglett, os Digletts selvagens geralmente não eram atacados por outros Pokémon. Karen também pressentiu a intenção de Roserade e, por algum motivo, teve um forte pressentimento de que não deveria capturar esses Absols. Apesar de seu grande valor, Karen acreditava que havia uma certa ona na caça. Caim, que tal pararmos por aqui? A Sol é um Pokémon raro e não é mais comum no mundo humano. Tenho a sensação de que capturá-lo terá azar, disse Karen em voz baixa. Nesse momento, ao sugerir a Caim que abandonasse a captura, Karen temeu genuinamente que ele pudesse explodir de repente. Caim permaneceu em silêncio sem dizer nada. À medida que seu sexto sentido se aguçava, Karen se tornou mais ousada, convencida de que capturar Absol lhe traria problemas. Caim, estou falando com você. Não capture o Absol, ok? Se não capturar, prometo que da próxima vez te ajudo a encontrar outros Pokémon valiosos como compensação. Karen confiava profundamente em seu sexto sentido, afinal, ele a havia levado aonde estava agora, destacando-se entre seus pares apesar de sua origem humilde. Mas, vendo que Caim não se mexia, Karen se preparou para enfrentá-lo. Hoje, mesmo que isso significasse lutar, ela protegeria os Absols. Karen, você vem de uma origem humilde, certo? Perguntou Caim de repente, deixando Karen perplexa. Mas ela respondeu, sim, por quê? Isso importa. Com essa sua atitude atual, você está dizendo que, se eu insistir em capturar esses Absols, você vai lutar comigo? Perguntou Caim friamente, com a voz e a expressão ficando cada vez mais sérias. Karen ficou surpresa com a expressão de Caim, mas confiando em seu sexto sentido, cerrou os dentes e respondeu, exatamente. Se você realmente insiste em capturá-los, então vamos lutar. Na realidade, Karen não queria confrontar Caim, e se pudesse evitar a briga, ela o faria. Deus, por favor, não me engane, tá bom? Esse lunático na minha frente é um pouco assustador. Não sei se consigo derrotá-lo. Karen murmurou para si mesmo. No entanto, a mãe Absol, atrás de Caim, começou a relaxar ao perceber que a malícia do homem à sua frente estava desaparecendo rapidamente. Mas ela não entendeu completamente a conversa. Sem malícia, porque parecia que eles iam brigar. Caim também estava sem saber o que fazer. Ele não tinha muitas opções. Sua maior carta no momento era Miss Nagios, e como ele estava na fase de melhoria do relacionamento com ela, não queria arriscar danificar esse vínculo por causa de alguns absols. Valeu a pena. Caim decidiu apostar em Miss Magius, que seria sua verdadeira arma no futuro. Assim que o relacionamento deles melhorasse e Miss Magius desenvolvesse uma perspectiva adequada, eles não enfrentariam mais situações como essa. Mas por ora, Caim não teve escolha a não ser ceder. No entanto, ele não queria sair de mãos vazias. Sua mente trabalhou a mil e ele encontrou uma solução, Karen. Karen era civil, mas havia alcançado o mesmo nível que ele e também era caçador. Se Caim quisesse formar um grupo de caçadores, precisaria de alguém de confiança para liderá-lo quando ele não estivesse por perto. Sou disposto a deixá-los ir e até mesmo ajudá-los, mas sob uma condição, disse Caim. O que foi? Karen, ainda em alerta, sentiu o nível de perigo de Caim aumentar e não baixou a guarda nem por um segundo. Que tal se juntar a mim? Vamos formar nosso próprio grupo de caçadores e ganhar mais dinheiro para treinar Pokémon, propôs Caim diretamente. O quê? Karen ficou sem palavras. Era isso que ele queria.
Ele estaria disposto a abrir mão de alguns Pokémon selvagens para tê-la ao seu lado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 407 a 406. Persuasão. O que você quer dizer? Perguntou Karen, cautelosamente. Ela havia alcançado o nível atual inteiramente por conta própria e nunca havia considerado se juntar a uma organização ou seguir os passos de alguém. É simples. Você começou do zero, como um civil, certo? Eu também comecei assim. Nós dois somos caçadores, capturamos Pokémon para obter recursos e aprimorar nossas habilidades. Então, por que não unir forças? Uma parceria entre dois indivíduos fortes. Explicou Caim. Inicialmente, ele não havia pensado nisso, mas a ideia lhe ocorreu de repente. Se ele quisesse formar um grupo de caça, quem o administraria quando ele não estivesse por perto? Miyamoto. Alec. Stier. Claramente, nenhum deles seria adequado. Esses três poderiam sobreviver na natureza e batalhar contra outros, mas a caça Pokémon não era apenas uma questão de força, às vezes, era mais uma questão de sorte e um ar atento. E se eles encontrassem um Pokémon, mas não conseguissem reconhecer seu valor? Sem caçadores experientes, eles não seriam capazes de identificá-lo imediatamente. E o mais importante, e se você tivesse uma boa visão, mas azar e não conseguisse encontrar o Pokémon que estava procurando? Como aquela vez em que Caim passou um dia inteiro procurando por Onix e não o encontrou, desperdiçando seu tempo, enquanto Karen encontrou dois imediatamente. O que isso significa? Sorte, claro. E agora, ela havia encontrado um Absol, um Pokémon muito raro. Como civil e caçadora solitária, ela havia chegado tão longe, algo que não podia ser explicado apenas por talento e esforço. Karen não teve tempo de se irritar antes que Caim continuasse falando. Sei que você não está acostumado a trabalhar com outras pessoas, notei isso no caminho para cá hoje à tarde. Também sei que não foi fácil para você chegar até aqui, começando como civil. Mas você já pensou no que vem a seguir? Você realmente acha que consegue continuar progredindo sozinho? O que você fará se sua sorte acabar? Você simplesmente ficará estagnado? Ain disparou uma série de perguntas que deixaram Karen pensativa. Ela não podia negar que aquelas perguntas a fizeram refletir profundamente. Era verdade que seu progresso não tinha sido lento, mas ela sabia muito bem que, ultimamente, mesmo com a sorte que tinha, seu crescimento havia diminuído de forma incontrolável. Isso se devia ao fato de o valor e a necessidade do treinamento de Pokémon estarem em constante crescimento. Se você se juntar a uma facção, contanto que demonstre seu talento, receberá proteção e mais recursos. Mas, em troca, terá que assumir responsabilidades e enfrentar inimigos que talvez não queira confrontar. Mas se vocês formarem a sua própria facção, não estou pedindo muito, apenas que criem um grupo de caça para que outros possam coletar recursos e nós possamos ficar com uma parte justa. Não é mais conveniente do que sair sozinho em busca de Pokémon? Além disso, as recompensas das missões em grupo são muito generosas. Você não pensou nisso? Você já é um caçador de 4 estrelas. Karen permaneceu em silêncio. Quando se tornou uma caçadora de 4 estrelas, ela de fato pensou em criar seu próprio grupo de caça, mas sempre trabalhou sozinha. Como poderia ter amigos para ajudá-la a formar um grupo? Se ela começasse do zero, com a personalidade que tem, quanto tempo levaria para formar uma equipe adequada? Então, vocês já formaram um próprio grupo de caça? Perguntou Karen. Ain sentiu-se animado. Se ela estava fazendo aquela pergunta, significava que estava interessada. Mas ele não podia lhe dizer que ainda não era um caçador 4 estrelas. Isso poderia irritá-la profundamente. Mantenha a calma. Você quase a convenceu. Ainda não, mas em breve. Já reuni algumas pessoas assim que o grupo estiver formado, elas se juntarão imediatamente. O grupo de caça se reunirá durante a noite. Estou lhe oferecendo o cargo de vice-líder. Não é melhor do que se juntar a uma facção? Além de mim, ninguém poderá dar ordens a vocês, e vocês poderão comandar outros para fazer o que precisarem, continuou Caim. Ao ouvir isso, Karen sentiu-se tentada. Ela nunca havia pensado em ter seu próprio grupo de seguidores. Seria como tomar chá e dar ordens todos os dias. O que eu preciso fazer? Quer dizer, se eu entrar para o seu grupo de caça, o que eu devo contribuir e o que eu vou receber em troca? Karen não era ingênua. No mundo exterior, tudo girava em torno dos benefícios. É simples. Você só precisa liderar a equipe quando eu não estiver por perto. Posso ficar ausente por algum tempo e durante esse período, você será o chefe. Faça como achar melhor. Você só precisa desenvolver o grupo de caça. E o que você receberá é exatamente o que eu lhe disse: uma equipe inteira à sua disposição, cujos ganhos serão em parte destinados a você.
E se você se juntar a uma facção, não estará mais sozinho. Não precisará mais evitar conflitos toda vez que capturar um Pokémon valioso ou quando alguém tentar roubá-lo. Você poderá revidar, pois terá um grupo ao seu lado. Você ficará mais forte. Caim continuou a persuadir. Não era necessário que Karen se juntasse ao grupo dele hoje. Mesmo que ela não se juntasse hoje, Caim não faria mal aos Absols. Mas Caim sabia que estava certo. Karen também se convenceu. Seus instintos aguçados, nos quais ela sempre confiou, não me deram nenhum sinal de perigo ou aviso. Ambos ficaram em silêncio enquanto os Absols os observavam discretamente. Passaram-se 10 minutos e, finalmente, Karen assentiu com a cabeça, concordando. Um sorriso surgiu no rosto de Caim. Ele finalmente havia convencido alguém a ser um vice-líder confiável. Mesmo que ele ainda nem tivesse formado o grupo. Mas isso aconteceria em breve. Então, você não vai machucar os Absols, certo? Karen lembrou. Caim sorriu e acenou com a cabeça sem me revelar a verdade. Ele já sabia por que a mãe Absol os havia trazido até ali. Certamente, Absol pressentiu algo, confiando que Caim e Karen não me fariam mal nem a seus descendentes, no fim. Eles podem até curar o Absol brilhante enfraquecido. Você entende o que estou dizendo, Absol? Perguntou Caim, olhando para a mãe de Absol, que já havia se acalmado. Porque ela já não sentia qualquer hostilidade da parte de nenhum dos dois. A mãe de Absol assentiu com a cabeça. Se você quer que eu cure seu filho, que tem uma anomalia congênita, preciso me aproximar para descobrir como ajudar, disse Caim. Ele percebeu que sua floresta precisava de um guardião poderoso para proteger a área. E escoa melhor do que a mãe Absol, que podia prever o futuro e pressentir o perigo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 408 407 O que há na água? A mãe Absol ouviu as palavras de Caim e recuou, sinalizando que entendia e que permitiria que ele se aproximasse. Unskroll e Sneasel avançaram, bloqueando o caminho da mãe Absol, mas deixando espaço suficiente para que ela observasse o que Caim estava fazendo. Os 3 filhotes de Absol, ao verem o estranho se aproximar, começaram a choramingar baixinho, especialmente os 2 saudáveis, os Absol sem brio, que se moveram para proteger o Absol brilhante. A Bessie tio-tio, murmurou suavemente a mãe de Absol. Só então os 2 pequenos Absols pararam de bloquear o caminho e se acalmaram. Caim colocou lentamente a mão sobre a pelagem vermelha e brilhante de Absol. Uma sensação suave e quente emanava de sua mão. Sistema, inicie uma varredura detalhada, ordenou Caim em pensamento. Ao mesmo tempo, ele fingia observar atentamente. 3 minutos depois. Uma voz mecânica soou na mente de Caim. Leitura concluída. Resultados exibidos. Um gráfico de dados apareceu diante dos olhos de Caim. De acordo com os resultados da análise do sistema, a fraqueza do Absol brilhante era inteiramente devida à falta de nutrientes e vitaminas. Será que a mãe de Absol não estava lhe dando o suficiente? Caim olhou para a mãe Absol, que esperava ansiosamente. Então, com cuidado, ele colocou o Absol brilhante de volta no chão e disse: Eu tenho um jeito de curá-lo e ele pode se desenvolver melhor do que seus 2 irmãos. Ao ouvir isso, a mãe de Absol exibiu um semblante de alegria e Karen, que observava de lado, pareceu surpresa. No entanto, seus olhos demonstravam mais espanto do que felicidade. Esse lunático realmente sabe como curar Pokémon. Quem ele pensa que é? No entanto, tem um problema, interrompeu Caim, interrompendo a alegria deles. Abamen. É uma condição simples. Não tentarei capturá-lo, nem restringirei sua liberdade. Só quero que você se desloque para outro local e me ajude a monitorar esse ambiente. Este lugar é muito distante da civilização humana e não será possível curar este pequeno Absol em apenas um dia. Se você estiver mais perto de mim, poderei tratá-lo melhor, explicou Caim, olhando diretamente nos olhos da mãe Absol. Essa era de fato sua intenção, portanto ele não demonstrou nenhum sinal de ocultação. A Bessie tio a mãe de Absol pensou por um momento, depois assentiu levemente. A mudança de residência não teria um grande impacto na vida dela. Embora pudessem estar se aclimatando a essa área, os Absols estavam destinados a vagar pelas profundezas das montanhas, então a mudança não era inaceitável. Caim sorriu satisfeito. Embora não tivesse conseguido capturar o Absol hoje para ganhar pontos de caçador, ele persuadiu um futuro vice-líder para seu grupo de caça e convenceu a rara família de Absol a se mudar para a parte de trás de sua montanha. Eles serviriam como seus cães de guarda, e não apenas um, mas 4 deles.
A mãe Absol era de qualidade azul claro, então era provável que o pai dos filhotes também fosse de alta qualidade. Os dois Absols normais também eram azul claro, e o Absol brilhante era de qualidade azul. Se eles se fortalecessem, a base de Caim nas montanhas estaria absolutamente segura. Porque um Absol conseguia prever perigos, e se uma previsão não fosse totalmente precisa, o que dizer de 4 previsões ao mesmo tempo? Além disso, o Absol brilhante apresentava certo potencial para treinamento. Durante o tratamento, se Caim conseguisse ganhar a confiança do animal, poderia até convencê-lo a se juntar à sua equipe. Afinal, Absol era um Pokémon capaz de mega evolução. Um Absol brilhante, por ser único, sem dúvida mostraria um grande potencial no futuro. Muito bem, arrume suas coisas. Já vou levá-lo, disse Caim. Então, olhando para Karen, que parecia hesitante, acrescentou após um momento de reflexão: vá para a cidade de Vedanturf e espere por mim lá. Em alguns dias, provavelmente estarei lá para estabelecer nosso grupo de caça. Em breve você conhecerá seus subordinados. Karen olhou para Caim e não pôde deixar de perguntar: você está louco? Você é um médico Pokémon. Seu criador pode me considerar um de nível intermediário. No futuro, posso cuidar dos Pokédocos para seus Pokémon, mas em troca precisarei de uma compensação equivalente, respondeu Caim calmamente. Ao ouvir isso, os olhos de Karen se arregalaram em surpresa, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Realmente, ele iria criar seu próprio grupo de caça e recrutar pessoas. Será que ele estava mentindo, sabendo que seria descoberto mais cedo ou mais tarde? Após um breve momento de dúvida, Karen concluiu que Caim não estava mentindo. Um líder de grupo com habilidades intermediárias de criação? Isso poderia tornar o grupo de caça bastante interessante. Com o coração alegre, Karen se afastou lentamente. Antes de partir, Caim e ela trocaram informações de contato. Será que Karen conseguiria enganar Caim? Do ponto de vista de Caim, era possível, mas improvável. Ambos eram inteligentes, e Caim havia apelado tanto para a emoção quanto para a lógica, formar o grupo de caça claramente lhe traria muitos benefícios, então não havia motivo para recusar. Assim, Karen saiu da caverna com um sorriso, montou em um escamor e voou para longe imediatamente. E quanto às mulheres? Às vezes são espertas, outras vezes não. Ela não considerou a possibilidade de que, depois que ela partisse, Caim pudesse capturar os Absols e reivindicar a recompensa da missão para si. Caim refletiu sobre isso, balançou a cabeça e voltou para a caverna. Na verdade, não era que Karen fosse ingênua, mas sim que seu sexto sentido lhe dizia que Caim não faria isso. Às vezes, a intuição pode ser incrível. Ao ver Karen sair, Caim se virou e voltou a entrar na caverna. Ele viu que a mãe Absol já havia reunido seus 3 filhotes. Os 2 Absols mais saudáveis estavam empolerados em suas costas, enquanto o Absol brilhante e mais fraco era carregado em sua boca. Vamos lá, disse Caim, olhando para o Absol. Contudo, assim que estavam saindo da caverna, a mãe Absol parou de repente. Seus olhos, brilhando com poder psíquico, oscilaram. Caim olhou para Absol com curiosidade. Ele a viu acenar com a cabeça em sua direção e, de repente, virar-se e correr em uma direção específica. Caim hesitou por um momento, mas sabia que Absol não pretendia fugir, já que Caim não nutria más intenções contra eles naquele momento, e o filhote de Absol ainda precisava de tratamento. Ele montou nas costas de Ontifel e o seguiu imediatamente. Absol conduziu até a margem do lago onde haviam se encontrado anteriormente. Ela gesticulou em direção ao lago, seus olhos, dotados de poderes psíquicos, brilhando. Na água, a telepatia áspera de Absol ecoou na mente de Caim. Será que Absol estava insinuando que havia algo na água de que ela precisava? Essa foi a primeira interpretação de Caim. Apareça, Slowpoke, disse ele. Como não havia mais ninguém por perto, não houve problema algum com a aparição de Slowpoke. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 409-408. O grupo Slowpoke. Slowpoke, entre na água e veja o que tem lá dentro. Dito isso, Caim colocou a mão nas costas de Slowpoke e entrou diretamente na água. Graças à barreira protetora da habilidade psíquica de Slowpoke, Caim tinha ar suficiente debaixo d'água. Claro, ele não conseguiria manter isso por muito tempo. Para sua surpresa, ao entrar na água, Caim descobriu uma grande variedade de Pokémon vivendo ali. Se ele pudesse transferir todos os Pokémon do tipo água deste lago para o seu quintal, a construção do seu ginásio de água progrediria muito mais facilmente. Uma cidade com um ginásio de água que não possua Pokémon do tipo água não atraria treinadores da liga.
Além dos comuns Magikarp e Goldeen encontrados em todos os lugares, havia muitos Pokémon exclusivos da região de Oen, Untail, Gorebis, Uvdisk e até mesmo o raro Relicante. Não só isso, como ele também avistou os Feal e Corphish nadando na água. Pode-se dizer que este lugar abrigava quase todos os Pokémon do tipo água da região de Oen. Este lugar era um verdadeiro tesouro. No entanto, uma vez debaixo d'água, Slowpoke pareceu pressentir algo. Sem qualquer instrução de Caim, seguiu direto em uma direção específica. Caim permaneceu em silêncio. Absol havia informado de que havia algo na água, e agora que Slowpoke decidira por conta própria ir a algum lugar, parecia que o que eles procuravam estava relacionado a ele. Após nadarem naquela direção por um tempo, a paisagem diante de Caim mudou. O pequeno lago revelou-se muito maior do que parecia depois de atravessarem uma área de algas e rochas. Chegaram a uma caverna escura. Slowpoke não parou. Ao entrar na caverna, o espaço se expandiu consideravelmente. Após nadarem um pouco mais, uma extensa faixa litorânea surgiu diante deles. Um espaço escondido sob o lago. A vista se abriu de repente e Slowpoke levou Caim diretamente para a margem dentro da caverna subaquática. O que Caim viu diante de si fez com que seus olhos se estreitassem. Lento, murmurou Caim. Porque diante dele apareceram muitos Slowpoke, e não apenas alguns. No entanto, não havia Slowbruminas Slowking, apenas cerca de 30 Slowpoke, e Caim pôde ver que todos eles tinham algumas cicatrizes em seus corpos. Não só isso, mas os Slowpoke, que normalmente gostam de descansar perto da água, agora estavam todos amontoados em um canto ao redor de uma pequena poça, em silêncio. Além disso, Caim notou que a pele de cada Slowpoke parecia um tanto seca, como se eles não tivessem entrado na água por muito tempo. Edom, gritou o Slowpoke de Caim, chamando a atenção do outro Slowpoke. Ao avistar um Slowpoke desconhecido aparecer de repente, um Slowpoke aparentemente mais velho emergiu lentamente do grupo, provavelmente o líder. Edom. Edom. Os dois Slowpoke começaram a se comunicar. Embora Caim não entendesse o que eles estavam dizendo, ele podia sentir que a atitude de seus Slowpoke estava se tornando cada vez mais séria e seus olhos começavam a demonstrar raiva. Após cerca de 10 minutos de comunicação, o Slowpoke mais velho suspirou e recuou lentamente. O outro Slowpoke, cujos olhos haviam demonstrado brevemente um lampejo de esperança, voltou a deitar-se no chão, encarando sem vida a poça central como se fosse sua última esperança. O que está acontecendo, Slowpoke? Perguntou Caim. Edom. Slowpoke gritou com raiva. Caim nunca o tinha visto tão perturbado. Então, Slowpoke usou telepatia para conectar sua consciência com a de Caim. Mestre, meus companheiros me disseram que há um grupo de inimigos poderosos na água que os atacam constantemente, impedindo-os de entrar ou escapar. Eles estão presos aqui, aguardando a morte, disse Slowpoke com uma voz juvenil carregada de raiva incontrolável. Inimigos. Mas quando entramos, não vimos nenhum inimigo, disse Caim. Quando eles entraram, tudo estava claro. Como que para contradizer as palavras de Caim, sombras começaram a aparecer na água. Primeiro, uma barbatana de chapedo emergiu, e então mais barbatanas começaram a aparecer. Uma, duas, três. Três barbatanas de chapedo, seguidas por muitas barbatanas amarelas menores surgindo aos pares, em grande número. Eram cerca de 30 ou 40 no total. Isto é, Caim ativou seu sistema de escaneamento. Um diagrama com os dados dos Pokémon apareceu diante dele. Ele se concentrou no mais forte. Asterisco, asterisco, Pokémon, asterisco, asterisco, chapedo verde escuro. Asterisco, asterisco, sexo, asterisco, asterisco, masculino. Asterisco, asterisco, nível, asterisco, asterisco, 35. Asterisco, asterisco, tipo, asterisco, asterisco, água mais escuro. Asterisco, asterisco, habilidade, asterisco, asterisco, pele áspera. Asterisco, asterisco, item segurado, asterisco, asterisco, nenhum. Asterisco, asterisco, movimentos de ovo, asterisco, asterisco, poder ancestral, Samoura, duplo ataque. Asterisco, asterisco, movimentos básicos, asterisco, asterisco, cote, cote noturno, finta, o ar malicioso, mordida, fúria, concentração de energia, jato d'água, segurança, rito, arrogância, presa de gelo, cara assustadora, presa venenosa. Asterisco, asterisco, movimentos aprendidos, asterisco, asterisco, vento gelado, liquidação, pulso d'água. Asterisco, asterisco, movimentos TM, asterisco, asterisco, nenhum. Não é de admirar que esse grupo de Slowpoke estivesse preso aqui, com medo demais para entrar na água. Descobriu-se que eles estavam sendo perseguidos por um grupo de Chapedo e Carvanha.
Por serem do tipo água sombrio, eles eram uma ótima opção contra o Slowpoke do tipo água psíquico. E como esta era a região de Oem, os Slowpoke ali presentes eram uma espécie introduzida. Fazia sentido para Caim que eles estivessem sendo atacados pelo Chapedo. Pode haver muitas razões desconhecidas, mas os fatos agora estavam claros. O grupo de Slowpoke estava sendo atacado por Cavanha e Chapedo. Se Caim e sua equipe não tivessem chegado, esse grupo de Slowpoke provavelmente teria sido dizimado. Chapedo e Cavanha não eram tão eficazes em terra, caso contrário, os Slowpoke teriam sido aniquilados há muito tempo. No entanto, o Slowpoke de Caim estava claramente enfurecido, demonstrando raiva pela fraqueza do grupo e resignação por não terem revidado. Mas Caim compreendeu a situação deles. Aqui em Oem, os Slowpoke eram uma espécie peculiar, sua evolução exigia a presença de outro Pokémon, o Shieldé. No entanto, esse corpo d'água não tinha nenhum Shieldé, impedindo que o Slowpoke evoluísse para Slowbro. Além disso, contra oponentes do tipo sombrio, perder era completamente normal. As cicatrizes em seus corpos indicavam claramente que eles já haviam lutado antes, mas simplesmente não conseguiam vencer. Cavanha poderia evoluir para Chapedo, mas eles não podiam. Esse era o triste destino dos Pokémon que precisavam de condições especiais para evoluir. Foi também por isso que os Slowpoke se adaptaram melhor à vida na região de Kanto, porque Kanto tinha Shieldé. No entanto, os Slowpoke de Caim não via as coisas dessa maneira. Mesmo que não pudessem vencer, deveriam lançar-se à batalha e lutar com todas as suas forças. Mesmo que todos perecessem, deveriam ao menos arrancar um pedaço da carne do inimigo. Isso também pode ser resultado do tempo que passou com Caim, uma influência sutil que se infiltrou em seus pensamentos. Porque Caim era exatamente esse tipo de pessoa. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulos 410 a 409 A Fúria dos Médiuns. Edom. Slowpoke fugiu furiosamente para o Chapedo na água. No entanto, Chapedo e Cavanha não se assustaram, pelo contrário, exibiram expressões de escárnio. Até mesmo o líder do Chapedo lançou um jato de água da superfície, atingindo o Slowpoke em cheio no rosto. Então, o riso ecoou. Todo o grupo de Chapedo e Cavanha caiu na gargalhada, em tom de deboche. O semblante de Caim escureceu. Slowpoke havia sido provocado e, como seu treinador, Caim obviamente precisava agir. Ele sacou vários Pokéballs, invocando Unchko, Sneasel e Skorupi. Até mesmo Ante, que estava à espreita nas sombras, foi chamado por Caim. Quanto a Miss Magius, ela não estava em condições de combate naquele momento. Slowpoke, pulso d'água com poder psíquico. Unchko, poder oculto. Sneasel, impacto de gelo. Skorupi, grito. Ante, poder oculto. As ordens de Caim eram frias e decisivas. O Hidden Power de Onchou era do tipo elétrico, enquanto o de Aonter era do tipo grama, ambos causando dano dobrado ao Chapedo, que era do tipo água sombrio. Slowpoke se viu em uma situação difícil. Devido à desvantagem de tipo, um profundo sentimento de impotência o dominou. Já Sneasel e Skorupi, por não serem do tipo água, seus ataques tiveram um efeito limitado. Chapedo e a Cavanha, ao avistarem os ataques iminentes, mergulharam rapidamente na água. Os ataques de Sneasel e Skorupi erraram completamente o alvo. Embora Slowpoke tenha conseguido atingir um do Chapedo, o efeito foi mínimo devido ao seu tipo água. No entanto, os golpes Hidden Power de Onchko e Aunte tiveram melhores resultados, deixando vários Cavanha de nível baixo flutuando na superfície da água. Ainda assim, esse dano foi insignificante em comparação com o grupo inteiro de Chapedo. Os Cavanha incapacitados pelos ataques eram os membros mais fracos do grupo, tanto em aptidão quanto em força. Além disso, se não for controlada, a Cavanha na superfície se recuperará rapidamente e voltará a participar da batalha. Ain observou em silêncio o resultado da primeira rodada de ataques de seu Pokémon. Ele não podia negar que aquele grupo de Chapedo era uma verdadeira dor de cabeça. Com Slowpoke, seu Pokémon mais forte, em desvantagem de tipo, ele se sentiu um tanto limitado. Lento, use seus poderes psíquicos para trazer aqueles Cavanha incapacitados para a costa. Embora não pudesse fazer muito pelos Cavanha na água, ele não os deixaria se recuperar. Entretanto, o Chapedo reapareceu, visivelmente mais cauteloso do que antes. Contudo, as expressões de escárnio em seus rostos não haviam desaparecido. Eles haviam percebido que a maioria dos Pokémon de Caim não conseguia lutar na água, apenas em terra. O único Pokémon que parecia ter alguma chance contra eles, Slowpoke, embora mais forte, não inspirava nenhum medo. Quão forte poderia ser na água se essa fosse a única opção de cair naquele momento?
Se Caim não entrasse na água, eles não teriam com o que se preocupar. Um a um, o chapedo e a cavanha emergiram, formando esferas de energia da água. Era um movimento pulso de água. Os ataques se intensificaram contra Slowpoke e Onixcrow como uma tempestade. Slowpoke, escudo psíquico. Onixcrow, destrua-os com ataque de asa. Sneasel, soco de gelo. Sworupi, use míssil de espinhos para derrubá-los. Slowpoke, com uma expressão séria, ativou seu poder psíquico com força total, protegendo Caim e os outros Pokémon e bloqueando alguns dos ataques mais fracos. Os ataques mais fortes foram destruídos por Onixcrow, que os despedaçou a um com suas asas. Qualquer ataque que conseguisse penetrar a defesa era interceptado pelo soco de gelo ou pela garra de metal de Sneasel. Entretanto, Scorpi disparou o míssil Pin indiscriminadamente, tentando destruir o máximo de ataques possível. Após essa troca de palavras, a expressão de Slowpoke ficou ainda mais sombria. Estava começando a entender a frustração de sua espécie. Mas quanto mais impotente se sentia, mais crescia sua fúria. Uma fúria indefinível ardia dentro dela. Foi furioso. Furiosos com a fraqueza de sua espécie, que não ousaram revidar, mas aguardaram a morte junto a um mero lago. Furioso com sua própria falta de poder, incapaz de dar uma resposta eficaz às provocações de seus inimigos e dependendo de seus aliados para manter a posição. Pela primeira vez, sentiu quão frágil era. Slowpoke, que havia sido diligente e obediente desde que se juntara à equipe de Caim, agora sentia algo diferente. Embora inicialmente tivesse pedido uma batalha contra Onixcrow, atribuiu isso à desvantagem de tipo e continuou treinando com Caim, eventualmente superando muitos oponentes. No entanto, nunca antes havia sentido uma necessidade tão urgente de se fortalecer. Sim, ela queria poder, mas principalmente para Caim, não para si mesma. Agora, pela primeira vez, desejava desesperadamente força para vingar sua espécie, para se livrar do rótulo de fraqueza. Nunca tinha desejado isso tanto. A energia psíquica de Slowpoke começou a aumentar rapidamente, e enquanto a raiva queimava em seus olhos, a energia ao seu redor se intensificava como uma onda crescente. Que é isso, Caim encarou Slowpoke enquanto seu sistema exibia um aumento descontrolado em seu poder psíquico. Foi como se Slowpoke tivesse destavado uma barreira mental, liberando uma fúria psíquica. Lentamente, o corpo de Slowpoke começou a se elevar do chão, aparentemente sem controle consciente. A energia psíquica que a envolvia a elevou no ar, impedindo que o chão sob seus pés se rompesse. Pequenas pedras próximas começaram a tremer e a flutuar também, levadas pela energia crescente. Na superfície da água próxima, pequenos redemoinhos começaram a se formar devido às ondas psíquicas. Será este o poder latente do Slowpoke que Sabrina mencionou? Aim observava seu Slowpoke envolto por uma tempestade de energia azul, seus olhos brilhando mais do que nunca, irradiando uma luz magnífica. Naquele instante, o poder psíquico de Slowpoke rompeu. Os Slowpoke na margem, antes indiferentes, ficaram atônitos com a explosão de energia. Suas expressões mudaram de surpresa para admiração e, finalmente, para reverência. Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco. Capítulo 411 e 410. O despertar dos Pokémon brilhantes. Alerta. Energia desconhecida detectada. Estimativa preliminar. Despertar especial de um Pokémon brilhante. A voz mecânica do sistema ecoou na mente de Caim. Um Pokémon brilhante. O coração de Caim deu um salto. Embora seu Slowpoke fosse um Pokémon brilhante, ele nunca apresentou diferenças significativas em comparação com um Slowpoke comum desde que começou a segui-lo. Além disso, como a cor de um Slowpoke brilhante não era drasticamente diferente da de um Slowpoke comum, Caim frequentemente se esquecia de que seus Slowpoke eram desses Pokémon raros e especiais. Ele não esperava que agora começasse a revelar sua singularidade como um Pokémon brilhante. Edom. O Slowpoke no chão encarava com um fervor inexplicável o Slowpoke de Caim, que flutuava no ar. Então, como se seguissem um acordo tácito, começaram a canalizar sua energia psíquica. Alguns contribuíram mais, outros menos, mas todos os Slowpoke enviaram seu poder psíquico em direção ao Slowpoke de Caim, que ainda parava no ar. Ao perceber essa energia psíquica coletiva, a expressão de Caim mudou. Ele sentiu como se estivesse submerso em uma enorme onda de energia psíquica. Como um médium de nível básico, ele instintivamente sentou-se de pernas cruzadas. Ele começou a canalizar a pequena quantidade de energia psíquica que possuía e, de repente, sentiu-se como um pequeno imã. Daquele imenso oceano de energia psíquica emanado do Slowpoke, uma pequena fração começou a infiltrar-se na mente de Caim.
Imediatamente, Caim sentiu sua própria energia psíquica aumentar a uma taxa alarmante. Aquela pequena fração de energia psíquica, insignificante para os Slowpoke, era como um rio imparável que jorrava no reservatório estéril de Caim, enchendo rapidamente. Caim, que por muito tempo fora considerado um fracasso entre os médiums, quase havia se esquecido de que possuía habilidades psíquicas. Mas agora ele finalmente entendeu o que significava ser um médium. Em questão de segundos, seu poder psíquico sofreu uma transformação drástica. Ele sentiu que agora, com apenas um pensamento, conseguia mover as pequenas pedras que antes exigiam todo o seu esforço e sem se sentir exausto. Se antes sua energia psíquica era como água em um copo, agora ela poderia encher uma banheira grande e ainda estava crescendo rapidamente. Essa era a verdadeira alegria de ser vidente. O fluxo incontrolável de energia psíquica durou um minuto inteiro. Após um minuto, os Slowpoke começaram a mostrar sinais de exaustão, com alguns dos mais fracos desabando no chão e adormecendo. O som de roncos preenchia o ambiente. O Slowpoke, com a energia psíquica esgotada, entrou em estado de sono para recuperar suas reservas mentais. Assim que o último fluxo de energia psíquico preencheu, Caim abriu os olhos abruptamente. Seus olhos brilhavam intensamente com uma vívida luz azul. Uma transformação total. Era tudo em que Caim conseguia pensar. A energia psíquica parecia preencher cada canto do seu corpo, e, devido à rápida absorção, chegou até a transbordar. O corpo de Caim emitia ondas de energia psíquica, resultado de ter absorvido energia em excesso e muito rapidamente. Não deixe escapar. Ar. Caim tentou falar, mas assim que abriu a boca, uma onda de energia psíquica irrompeu. Ele fechou os olhos rapidamente e se concentrou, direcionando a energia psíquica de volta para sua mente. Entretanto, o Slowpoke que flutuava no ar também parou de absorver energia psíquica. A energia ao seu redor começou a se concentrar novamente dentro de seu corpo. Ao contrário de Caim, que não conseguia controlar o excesso de energia, Slowpoke parecia um poço sem fundo, absorvendo toda a energia sem deixar escapar uma gota. Calmamente, flutuou até o chão e se deitou. Entretanto, Pontifex e os outros permaneceram em suas posições, embora não compreendessem completamente o que acabara de acontecer. Ao verem as expressões sérias nos rostos de Caim e Slowpoke, eles perceberam que não se tratava de uma questão trivial, então continuaram a vigiá-los em silêncio. Quanto ao chapedo na água, eles ficaram completamente perplexos. Eles tinham testemunhado a transformação de Slowpoke com seus próprios olhos. Como Pokémon do tipo sombrio, eles normalmente não deveriam sentir nenhuma reação à energia psíquica. No entanto, o imenso poder irradiado por Slowpoke despertou neles uma estranha sensação de medo. Será que esses Pokémon cor-de-rosa são perigosos? O líder do chatedo balançou a cabeça, tentando afastar aquela ideia absurda de sua mente. Decidiu atacar para demonstrar seu poder. Uma torrente de água girou ao redor deles e avançou em uma correnteza massiva em direção ao grupo. Pontifex e Snazel se prepararam para interceptar o ataque com expressões tensas. Mas naquele instante, Slowpoke abriu os olhos subitamente e uma poderosa onda de choque psíquica interrompeu o ataque. A energia psíquica de Slowpoke, como uma enorme mão invisível, desviou facilmente a torrente de água. Slowpoke seguiu lentamente. Não havia sinais visíveis de energia psíquica ao seu redor agora, mas parecia uma bomba relógio prestes a explodir. Perdão. Naquele instante, seus olhos brilharam com uma luz incomum que Cain reconheceu instantaneamente. É. Milagroso! Exclamou Caim, surpreso. Normalmente, um Slowpoke não poderia aprender ao milagroso nem por meio de cruzamento ou treinamento. Mas, com o despertar de sua natureza brilhante, será que Slowpoke havia dominado esse movimento? E não só isso, seu poder psíquico agora era ainda mais aterrador. Embora não o demonstrasse abertamente, Caim conseguia pressentir isso como um ser psíquico. Então, Slowpoke lançou seu golpe do tipo psíquico mais poderoso, Psyshock. O efeito foi impressionante. A onda psíquica avançou em direção ao chapedo e, ao longo do caminho, vários carvanhos mais fracos perto da água reviraram os olhos e desmaiaram, flutuando de barriga para cima. Pokémon do tipo sombrio, derrotados pela força residual de uma onda psíquica. A energia psíquica de Slowpoke cresceu exponencialmente e, com a ajuda de mais de quinta de sua espécie, tornou-se muitas vezes mais poderosa. Com a adição do Miracle, sua capacidade ofensiva atingiu um nível sem precedentes. O Psyshock atingiu o chapedo em cheio na cabeça. Seus olhos se arregalaram em choque com o impacto, deixando-o atordoado como nunca antes. Slowpoke havia despertado completamente seu poder.
Asterisco, asterisco, fim do capítulo, asterisco, asterisco.